Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo nos envolva neste culto, nos oriente, nos dê clareza da sua palavra e entendimento, para que vivamos conforme a sua vontade. Irmãos, eu saúdo vocês com um versículo que se encontra em Hebreus, o capítulo 10, o versículo 25, que diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O autor desta carta de Hebreus escreve num tempo em que a igreja estava sendo perseguida. Muitas pessoas se afastando da igreja, se afastando da fé, cheias de dúvidas na cabeça, se perguntando: vale a pena se reunir como igreja? Vale a pena adorar esse Deus e sofrer por Ele? É uma pergunta muito forte e ela nunca deixou de ser feita. Até hoje, muitas pessoas ainda dizem, se questionam: vale a pena ir à igreja? Para quê? Nós queremos meditar sobre isso em seguida, mas eu saúdo a todos no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Convido a ouvirmos um hino com o Renan, a Kênia e a Anne. Andam procurando a razão de viver, desse mundo mal querem paz receber. Seguem seus caminhos pensando achar algo que pra vida valor possa dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo, eu também questionei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar. Mas só Jesus pode dar a razão de viver, gozo, paz e amor só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. Queridos, nós estamos ouvindo diariamente sobre as vacinas contra o Covid-19 que estão chegando e sobre as pessoas que estão sendo vacinadas aos poucos. Isso era algo que todos nós esperávamos. Era um motivo de nossas orações há muito tempo. Eu estou muito feliz com isto. Eu orei muito por esse dia, por esse momento, e também tenho orado para que tudo dê certo, para que o máximo de pessoas possíveis sejam vacinadas, para que não haja nenhuma reação das vacinas, para que logo caia essa taxa de contágio, que a gente possa ter liberdade novamente. Por que eu tenho orado por isso? Porque eu desejo que todas as pessoas sejam imunizadas. Não é porque eu quero que tudo volte ao normal de antes. Eu falei sobre isso numa meditação no início da pandemia. Acho que esse tempo de isolamento foi necessário para todos nós, para a humanidade, porque no meu entendimento as coisas boas e importantes estavam ficando para trás. Eu desejo que nós voltemos diferente. Eu desejo que nós valorizemos ainda mais a comunhão, os nossos relacionamentos. Eu tenho orado pelo fim da pandemia porque eu tenho saudade de abraçar, de aglomerar. Aliás, essa palavra aglomeração está quase proibida de falar agora, não é? Saudades de fazer festa entre amigos, família, irmãos na fé.
Tenho saudade de ver o sorriso no rosto das pessoas, porque a máscara nos impede disto. Tenho saudades dos retiros, de ver a nossa igreja cheia, mas aqui nós encontramos um problema. A igreja cheia. Já antes da pandemia, a nossa igreja só estava enchendo em cultos festivos, quando tinha confirmação, Páscoa, Natal, ou de repente em algum culto de despedida de alguém importante na comunidade. A nossa igreja aqui em Rancho Queimado tem lugar para mais de 400 pessoas sentadas. Nossa comunidade aqui em Rancho Queimado tem em torno de 600 membros. No Rio Charfe, temos lugar para mais de 160 pessoas. Temos mais de 200 membros. Então, só com os nossos membros participando ativamente, já teríamos a nossa igreja cheia. Mas quais são os motivos das pessoas não virem à igreja? Por que a igreja ao longo dos anos foi esvaziando? Os motivos podem ser muitos. De repente, nós não estamos sendo tão acolhedores como igreja, como comunidades. De repente, as pessoas não tenham tanto interesse mais pela palavra de Deus, por comunhão. Pode ser que os horários não agradem. Talvez o pastor não agregue tanto. São inúmeros os motivos que eu ouço, mas hoje eu quero abordar apenas um motivo em especial: desavenças e discórdias. A este respeito, eu já ouvi coisas do tipo: pastor, não vou mais à igreja por causa de fulano ou de ciclano. Ele ou ela me ofendeu. Não vou mais à igreja porque lá dentro tem um monte de falso, de falsas. Não vou à igreja porque lá tem um monte de pessoas pecadoras, que vivem a semana inteira fazendo coisa errada e fim de semana estão lá dentro como se nada tivesse acontecido na vida delas. Pastor, se o senhor pudesse arrancar o joio que está lá dentro, ficaria melhor. Eu menciono o joio porque Cristo fala disto. Numa parábola, um agricultor semeou uma boa semente de trigo. E quando o trigo estava nascendo, veio à noite o inimigo e semeou joio por toda a plantação de trigo. E quando o trigo começou a crescer e a cachear, os funcionários disseram: Senhor, tu queres que nós vamos lá e arranquemos o joio? E o patrão disse: não façam isso, porque se vocês arrancarem o joio agora, arrancarão o trigo também. Vamos deixar o trigo madurar, depois nós colhemos o joio e o queimamos. Queridos, na verdade, nós nem sabemos direito quem é o joio ou o trigo. Às vezes eu mesmo sou o joio, às vezes eu sou o trigo. Eu falo isso porque só posso falar de mim mesmo. E às vezes nem sei o que faço de errado, mas eu sei que eu faço errado, que eu peco. O culto é uma grande festa. O culto tem esse caráter festivo. No culto nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte por nós. A partir de Cristo nós vamos ao culto, não mais para oferecer sacrifício a Deus por causa dos nossos pecados, porque Ele já fez isso em Cristo
por nós, de uma vez por todas. Não há mais nada o que pagar. Vamos ao culto para honrar, para adorar, para glorificar a Deus, para festejar, para buscar forças e orientação para a nossa vida na presença de Deus, no seu corpo, que é a igreja. No culto, Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Ele fala conosco por meio da sua palavra. Ele nos chama a vivermos sob a sua orientação, para que realmente tenhamos vida em abundância. E algo muito, mas muito importante: Deus é quem nos convida para o culto. Não é o pastor, não é o seu vizinho, nem seu parente que te convida, mas Deus te convida através deles. Ele nos convida para a sua festa. Ele nos convida para nos alegrarmos na sua presença, na sua casa. Deus está te convidando para o culto. Quando penso nisso, eu não consigo dizer não para esse convite. Não depois que eu entendi isto. O próprio Deus e Senhor da igreja é quem nos convida para o culto, para a festa. Ele nos chama para nós entrarmos na sua presença. Como dizer não? Como negar esse convite? Ora, se o culto é uma grande festa, eu te pergunto: você vem? Vamos para a festa na casa do Senhor? Vamos entrar? Vamos nos alegrar na presença dEle? Mas é verdade que as mágoas que nós sofremos e alimentamos nos travam. Elas doem e nós não queremos mais sentir dor, por isso é mais fácil nos afastarmos. Só que esse afastamento tem consequências, e consequências graves, devastadoras, na nossa vida pessoal e na nossa vida familiar. Um texto bíblico que ilustra bem esse assunto é a parábola do filho pródigo. Mas antes de lermos os versículos que eu selecionei para hoje, eu quero apenas mencionar algo sobre o culto que eu percebo na primeira parte desta parábola. Lembram que eu falei que nós não vamos à igreja para oferecer sacrifício a Deus como forma de pagar pelos nossos pecados, pelos nossos erros? Pois é, o filho mais novo, depois que ele percebeu que o afastamento do seu pai só lhe trouxe desgraça, humilhação e sofrimento, ele resolveu voltar para casa. No caminho ele pensou nos sacrifícios que ia fazer para que seu pai o aceitasse de novo. E ele pensou: eu vou reconhecer que errei, que pequei contra meu pai, contra Deus. Depois vou dizer a ele que não precisa mais me aceitar como seu filho, apenas como um empregado. Quando o filho chegou a casa, antes que ele fizesse qualquer coisa, antes que ele dissesse o que ele pensou no caminho, o seu pai o abraçou e beijou. Então o filho pediu perdão ao pai e disse que não era mais digno de ser chamado seu filho. O pai o acolheu como filho novamente. Mandou preparar um banquete, uma grande festa, porque o filho estava novamente na presença do pai. Deus está nos esperando para o culto.
Ele nos espera de braços abertos. Ele espera de nós um arrependimento sincero e verdadeiro, como falamos semana passada. Deus não quer um sacrifício em troca dos nossos pecados. Ele só nos quer novamente na sua casa. Deus quer festejar conosco. Eu convido a lermos a segunda parte da parábola, que se encontra em Lucas capítulo 15, os versículos 25 em diante, 25 ao 32. Enquanto isso, quando a festa estava correndo solta na casa do pai, por causa do filho mais novo, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, tu matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai mandou os servos prepararem uma grande festa. Ele queria festejar, se alegrar com todos, o retorno do filho mais novo. E quando o filho mais velho soube, não gostou. Ele ficou extremamente irado. O seu desejo não era entrar na festa junto com o pai e com o irmão. Quando o pai soube que o filho mais velho estava lá fora, foi lá rápido chamá-lo para entrar, para se alegrar junto. O seu desejo era ter toda a família unida novamente. Quando o pai chegou lá fora com o rosto alegre e feliz, encontrou o filho mais velho com o rosto transformado em mágoa e ira. E o pai insistiu com o filho mais velho: vamos entrar, meu filho, precisamos nos alegrar na presença do teu irmão que estava perdido e voltou. E eu fico pensando, queridos irmãos, em quantos convites eu recebi para ir à igreja. Quantos convites eu já fiz a outros irmãos para virem à igreja? E quantos convites eu neguei? E quantas vezes os convites que eu fiz, não foram atendidos? O filho mais velho estava cheio de mágoas e tristeza. Tudo isso o impedia que ele entrasse na festa, na casa, na presença do seu pai, do seu irmão. E o texto não nos fala se ele conseguiu entrar. Deus se alegra e quer se alegrar conosco por cada pessoa que vem para o seu convívio novamente, que vem para baixo da sua proteção, que retorna para a sua casa. Queridos irmãos, não deixemos que a amargura, que mágoas nos impeçam de entrarmos na presença de Deus.
Não deixemos que mágoas e tristezas nos ceguem, nos impeçam de experimentar a acolhida, o abraço aconchegante do nosso Senhor. Vem para a igreja. Vamos nos reunir novamente, como família, sob a bênção e a proteção do nosso Pai, do nosso Senhor. Por ora, quem pode vir e não está no grupo de risco, vem se alegrar conosco. Mas venha, deixe que Cristo te ajude com suas tristezas e mágoas. Vem para a festa. Quem ainda não pode vir, aguarda mais um pouco. Logo estaremos todos juntos. Continuemos convidando, seja quem quer que for, os irmãos que estão afastados, ou quem de repente não tem uma comunidade, não participe de uma comunidade, vamos convidar para a festa, para o culto, para a presença do nosso Pai. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos, a nos desvencilhar de tudo que nos afasta dEle e da Sua presença. Que Ele nos ajude a entender o Seu amor por nós. Amém. Aqui você tem lugar, aqui você tem perdão. Na casa de Deus é assim, aqui Deus traz salvação. Aqui você vai cantar, também vai poder sorrir. Na casa de Deus é assim, aqui você vai servir. Aqui você vê o amor de Deus, você vê a luz. Na casa de Deus é assim, aqui você vê Jesus. Aqui Deus vai perdoar, também vai justificar. Na casa de Deus é assim, aqui Deus o vai chamar. Aqui vai poder servir, também vai poder amar. Na casa de Deus é assim, aqui você tem lugar. O sonho que vem da cruz, você vai poder sonhar. O sonho de Deus tem Jesus, aqui você tem lugar. Vamos orar, gente. Querido e amado Deus, nós te agradecemos e te bendizemos, porque Tu nos chama para a Tua festa, para o culto, para entrarmos na Tua presença, nos alegrarmos contigo e com os nossos irmãos. Quebranta os nossos corações, cheios de mágoa, de tristeza, que fomos acumulando ao longo do tempo. Nos ajude, Senhor, a nos voltarmos inteiramente para Ti, a não sairmos da Tua presença, mas a Te adorarmos em espírito e em verdade. Continue, Senhor, abençoando para que o máximo de pessoas seja logo vacinado, para que consigamos aos poucos retornar às atividades, aos nossos encontros presenciais, para que consigamos expressar nosso carinho, nosso apreço um pelo outro, com um abraço bem forte. Obrigado, Pai, por ter nos guardado até aqui, por ter nos protegido, nossas famílias, nossos lares, mas continuamos ainda clamando, intercedendo, Pai, pelas pessoas que estão doentes por este vírus, pelas pessoas que estão enlutadas. Restaura e cura, Senhor,
e conforte as famílias que estão abatidas e tristes. Colocamos também nas tuas mãos a vida da Rosália, pedindo que proteja e guarde ela, Senhor. Que o Senhor esteja abrindo as portas para que ela receba o melhor tratamento possível e possa logo estar curada também. E aqui envolvida conosco na tua igreja, na tua casa. Colocamos nas tuas mãos também a Dona Frida, pedindo que sobre ela também derrame tua bênção, tua proteção, cura. Guarde-a, Senhor. Também as famílias que estão sendo afetadas por essas chuvas que estão caindo sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Fortaleça, Senhor, cada um de nós na fé e na esperança em Ti. E aquilo que não conseguimos lembrar e expressar com as nossas palavras, nós incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bênção do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, os envolva e os guarde nesta semana adiante. Fiquemos na paz do Senhor. Amém.